Ora, agora já está tudo aqui nos conformes. Penso que já estou em direto. Boa noite. Quer dizer, ainda não é boa noite, isto ainda é dia, não é? Então, bom dia Maria, bom dia Tiago. Eulália, bom dia. Ou boa tarde, não é? Neste caso ainda é boa tarde. Ora, muito bem. Para todas as pessoas que estão a entrar, bem-vindos, bem-vindas. Para as pessoas que vão assistir ao programa mais tarde, bem-vindos e bem-vindas na mesma. Hoje o tema eu penso que o tema vai ser interessante, porque eu escolhi o tema de hoje vamos refletir sobre 3 grandes medos que normalmente acontecem nos atendimentos que eu dou individualmente. Então eu venho trazer aqui uma reflexão sobre os 3 principais medos que as pessoas apresentam e tenho a certeza que tu vais te identificar com cada um deles. O meu nome é Madalena Aparício, bem-vindos ao meu programa, ao Encontro da Serenidade, porque a serenidade não se encontra só quando fazemos relaxamento ou quando fazemos meditação. A serenidade, ela está dentro de nós e a nossa forma de lidar com as nossas sombras, nomeadamente com os nossos medos, às vezes com as nossas escolhas menos conscientes, também é uma forma de nós encontrarmos o equilíbrio e a serenidade dentro de nós, não é? Então, deixem-me ver as pessoas que estão a entrar. Olá, Eduardo! Olá, Tânia! Pedro, olá! Olá, Joana! Bem-vindos a todos! Então, este programa tem como objetivo... Olá, São! Tem como objetivo nós refletirmos. Isto não é nenhuma aula, não estou aqui a passar matéria, nem a evidenciar referências bibliográficas, não preciso disso. O que eu vos venho trazer é uma reflexão fruto da minha experiência, fruto das minhas vivências e também a forma como a minha intuição lida com isso e, claro, não é? Com todos estes medos e até estratégias, vou partilhar com vocês algumas estratégias que cada um de vocês pode adotar no dia-a-dia para saber integrar estas sombras, não é? Os nossos medos que não deixam de ser sombras, mas que fazem parte de nós, eles estão dentro de nós. E hoje, claro, neste dia de eclipse, não é? Já tivemos aí o eclipse e este eclipse vem precisamente iluminar as nossas sombras, trazer ao de cima o nosso lado mais sombrio. Então nada melhor do que refletirmos sobre os nossos medos. Antes de falarmos nos 3 principais medos que eu vos vou trazer aqui, eu também vou aproveitar este programa para responder a uma pergunta que eu fiz no meu Stories esta semana, que foram os principais medos, ou de que é que tens medo? Então algumas pessoas responderam que tinham medo da rejeição, outras responderam que tinham medo da não aceitação, que não deixa de ser semelhante. Outras pessoas responderam que tinham medo de desistir. Outras pessoas responderam, que eu penso foi engano, medo da refeição, que deve ser da rejeição, e eu percebi. E na verdade significa que todos nós na nossa vida já experienciamos situações de medo. Quem nunca experienciou, quem nunca sentiu medo, não é? E o medo está dentro de nós e não vale a pena guardar o medo debaixo do tapete e dizer agora ficas aí e vamos continuar a andar com a vida para a frente, porque ele vai chegar a uma altura que o medo vai sair debaixo do tapete, então nós vamos ter que encará-lo. E estas alturas de eclipse e lua cheia
são precisamente propícias para nós pararmos e pensarmos. O que acontece muitas vezes na nossa vida, quando eu digo na nossa, no geral, sociedade, as pessoas andam tão, como é que é dizer, tão rápidas. A vida acontece de uma forma tão rápida, o tempo é tão curto para as coisas que as pessoas têm a fazer, que a maior parte das pessoas não para pensar. É capaz de parar para ir ao ginásio, isso é muito bom, é capaz de parar até muitas vezes até para meditar ou para fazer alguma coisa, ou até para ler, mas parar para pensar. E pensar em quê? Pensar nos pensamentos. Pensar na forma como lidamos com os pensamentos. Isso dá trabalho, porque vem à nossa mente e vai encontrar todos os subterfúgios para nós não pensarmos nos pensamentos. E quando eu falo não pensarmos nos pensamentos, não estou aqui a falar em situação de meditação. Não, meditação é outra coisa. Estou a falar aqui em reflexão. Fazer uma reflexão. Quantos daí em casa que estão a assistir agora já pararam na vida para refletir no momento presente? Para refletir se estão felizes no trabalho, se estão bem e felizes nas relações, se se sentem bem com vocês próprios. Respondam aí. Eu quero perceber quem é que está aí desse lado e até que ponto vocês param para pensar, ok? Deixem-me só dizer uma coisa. Este direto vai ficar online, porém as perguntas não vão ficar online, está bem? Porque depois quando eu subir para o Instagram, tudo aquilo que vocês escreveram, acaba por não ficar gravado, está bem? Isto é só uma chega que eu queria falar. Se eventualmente vocês perceberem que me vai falhando assim a memória, isto tem-me acontecido ultimamente, eu não sei se vocês que estão aí desse lado já tiveram Covid, mas eu penso que quase certeza, um dos sintomas é assim um bocadinho esquecer-me e às vezes eu até me rio porque falha-me assim palavras muito óbvias, mas a coisa está a ir, eu estou cada vez melhor, cada dia que passa estou a ficar melhor. Então, muito bem, vamos então perceber e falar. Olá, Sara! Sara, tenho que te ligar, tenho uma coisa para ti, precisamente sobre este tema, ok? Então, vamos falar em o que é isto de medos. Se todos nós já sentimos medo, nós já sentimos medo ao atravessar a rua se tiver um cão e o cão ladrar, provavelmente já sentimos medo. Não sei se vocês já sentiram medo ao ver uma cobra, por exemplo, ou então medo, não sei se alguém já viu um urso, não é? E as pessoas ficam ali cheias de medo e ficam petrificadas, não é? Devido a toda a parte fisiológica que vai acontecendo no nosso corpo. Porém, também já sentiram estes medos que eu referi aqui, provavelmente? O medo da rejeição, o medo da não aceitação, o medo de desistir, o medo da perda, o medo da morte, o medo da escassez, o medo de falhar. São tudo manifestações de medo. Deixem-me ver o que é que tem aqui. Está aqui a Joana a dizer, muitas vezes são alturas mais desafiadoras que nos permitem parar para pensar. Foi o caso da semana passada em que por motivos de Covid fui obrigada a mergulhar profundamente em mim. Claro que sim. Antes de eu continuar aqui nos medos, deixem-me só também responder aqui a esta afirmação da Joana, porque muitas vezes nós só paramos para pensar quando nos acontece alguma coisa. Quando somos confrontados com algo que nos tira completamente da nossa zona de conforto. E, principalmente, quando é algo que mexe internamente connosco. Por exemplo, no caso da Joana, foi o Covid. No meu caso, há 2 semanas também tive Covid e aproveitei para parar, para pensar o que é que eu tinha que mudar. Muitas vezes são acidentes que as pessoas têm. Outras vezes são doenças.
outras vezes situações de divórcio, outras vezes partidas de entes queridos. Ou seja, são situações que a vida nos coloca para nós pararmos para pensar realmente na vida e muitas vezes fazermos mudanças necessárias para melhorarmos a nossa forma de estar na vida. Porém, para a maioria das mentes humanas, isso não acontece, porque a mente anda sempre com o tempo para a frente e nunca tem tempo de parar para pensar, não é? Aqui a Mónica, já parei uma ou duas vezes, uma delas teve resultado. É bom, é bom, é bom. A Sandra diz aqui o medo da mudança. Claro, nós seres humanos somos muito resistentes à mudança. E eu vou falar aqui medo da mudança, vou escrever também para falar, para depois passar-vos estratégias que não são estratégias, na verdade não são estratégias muito simples, mas são estratégias que vos vão ajudar a parar para pensar, para mudar alguma coisa em vós e mudar algum tipo de atitude e de comportamento. Ai meu Deus, já estou aqui a fazer asneiras. As mudanças são sempre boas. Exatamente isso, Mónica. O divórcio foi precisamente algo que fez a Mónica parar. Ora, muito bem. Então, voltando aqui, já percebi que realmente há medos aí, não é? E eu também tenho medos, tenho medos e trabalho os meus medos, já trabalhei alguns medos, mas como a vida, nós estamos sempre em evolução e em mudança, não é? E hoje nós somos sempre, pelo menos eu falo por mim, faço para ser melhor que ontem. Mas amanhã e depois da amanhã, ou seja, nós temos sempre algo para mudar em nós e para melhorar, porque vamos mudando a nossa forma de pensar. Então, estava eu a falar aqui nos vários medos que nós vivenciamos. E agora reparem, eu falei aqui em dois tipos de medos. O medo da cobra, o medo do cão, o medo do urso, são medos irracionais, não é? São medos que nos fazem parar. E depois eu falei noutro tipo de medos. O medo da rejeição, o medo da não aceitação, que acaba por ser semelhante, o medo de desistir, o medo da morte, o medo da perda, o medo da escassez, o medo de falhar, o medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da mudança. Reparem que são medos diferentes do medo do cão ou do medo do urso. O medo do cão, o medo do urso, ou o medo da cobra são medos irracionais que nos fazem muitas vezes até parar, ficamos petrificados, não é? Ou agora avançamos ou paramos, não é? Mas agora reparem nos outros medos que eu foquei. O medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da morte, o medo da escassez. São medos psicológicos e são medos que mexem com as nossas emoções. São medos que mexem também com os nossos sentimentos. E agora repara, pensa comigo, não é? Isto hoje é para pensar. Pensa comigo. Quando nós temos um medo de desistir, um medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da não aceitação, o medo da escassez, pensa comigo. Nós estamos a projetar uma ideia num futuro que ainda não aconteceu. A nossa mente, e nós não fazemos isto consciente, não é? A nossa mente vai projetar uma ideia num futuro que ainda não aconteceu. Por isso, nós vamos sofrer por antecipação. E muitas vezes deixamos de vivenciar a vida no momento presente porque a nossa mente projetou uma ideia num futuro
e o futuro ainda não aconteceu. Então, na verdade, nós vamos criar uma ilusão que ainda não aconteceu. Estão a entender de onde é que vem este medo? Este medo racional, este medo que vem da mente, não é? É claro que esta situação mexe connosco, não é? Vai-nos criar ansiedade, vai-nos criar stress, devido a estas manifestações do medo que vamos projetando no futuro. E muitas vezes essas projeções que nós fazemos, essas ideias que nós projetamos no futuro, ou esses pensamentos que vamos projetando no futuro, são baseados em acontecimentos passados. Principalmente acontecimentos menos bons que provavelmente não foram resolvidos, não foram transmutados e ficaram no nosso inconsciente. Muitas vezes até nós podemos trazer medos em que os medos foram formados durante a gravidez, ou seja, durante o tempo em que estávamos na barriga da nossa mãe. E a nossa mãe, por variadíssimas razões, pode ter sentido alguns tipos de medo e esse medo ter passado para nós e numa determinada altura da nossa vida, esse medo vem ao de cima, esse medo manifesta-se. Ok? Então, também estas nossas ideias que nós vamos projetando no futuro, estes pensamentos, podem ser baseados em acontecimentos passados pelos quais nós vivenciamos, mas também pode ser inconsciente, porque nós não nos lembramos do que aconteceu na barriga da nossa mãe, não é? Então nós podemos trazer também isso. E o que é que acontece muito nos atendimentos que eu faço? Eu faço atendimentos individuais, não é? Eu ajudo pessoas a equilibrarem-se fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, energeticamente e espiritualmente, principalmente energeticamente e espiritualmente. Claro que o equilíbrio energético e o equilíbrio espiritual está dependente do equilíbrio físico, do equilíbrio mental e do equilíbrio emocional, ok? Uma das minhas ações é precisamente ajudar as pessoas individualmente, em que eu estou com elas, em sessões, precisamente para as ajudar a equilibrar. E a questão do medo é transversal à grande maioria dos meus pacientes, ok? E por isso é que eu hoje trouxe este tema. E também é um tema em que eu vou focar no próximo curso que eu vou lecionar, que começa já na próxima semana, no dia 20 e 21 de maio, que é o curso de Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no Dia-a-Dia. É um curso de 6 meses, onde vamos ter vários temas que nos vão ajudar a refletir, a evoluir, a crescer e a mudar a nossa conduta e o nosso comportamento, porque também vamos mudando a nossa forma de pensar. E é um curso também que nos prepara, eu costumo dizer, do físico para o espírito. Prepara-nos para o invisível, prepara-nos para a espiritualidade, prepara-nos para sermos pessoas cada vez melhores, mais equilibradas em nós e principalmente com as pessoas que nos rodeiam, seja família, seja filhos, seja maridos, seja irmãos, seja companheiros, seja amigos, sejam colegas de trabalho, sejam as pessoas que estão na rua. Portanto, é um curso, vai ser a 2ª edição, é um curso que vai trazer muito aporte de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal a cada pessoa. E este tema dos medos é um dos temas que também vai ser abordado neste curso. Portanto, para quem estiver interessado em fazer esta jornada transformadora e evolutiva, que nos prepara para uma realidade cada vez mais diferente daquilo que era há uns tempos atrás,
Estou a ver aqui algumas mães também. Também é para mães que tenham filhos extremamente sensíveis. Nós vamos falar em todas estas capacidades extrasensoriais, na mediunidade. Portanto, vou preparar as pessoas para a realidade. Portanto, se quiserem ainda, vem a tempo de se inscreverem no curso. Voltando novamente aos medos. Então, que medos é que eu hoje trouxe aqui? Eu trouxe os 3 grandes medos que aparecem nas minhas consultas, que é o medo da morte, o medo da rejeição e o medo da solidão. Sendo que o medo da morte está inerente também o medo da perda e o medo de vou chamar o nome mesmo, o medo de ver espíritos, que são energias, não é? Então, eu tenho muitas pessoas que, nas minhas consultas, que têm medo do invisível, porque desconhecem. Então, eu introduzi isso na parte da morte. Então, vamos falar precisamente aqui, vamos começar por falar no medo da rejeição. O medo da rejeição vem precisamente de algo que necessita de ser desenvolvido e trabalhado em nós, que é a estima. Estimarmos-nos, termos aquilo que se diz de autoestima. E a autoestima está basilada na confiança em nós e, mais na confiança, eu ia dizer na segurança, mas na confiança. Então, quando nós temos medo que nos rejeitem, seja a nível sentimental, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja até ao nível de mãe para filho, não é? Quem é mãe provavelmente já sentiu o medo do filho rejeitar, principalmente quando são bebés, não é? Isto acontece muito por falta de confiança interna, falta de estima. E esta falta de confiança, esta falta de estima pode vir precisamente de questões da infância, questões até como eu já falei, ligadas ao processo de gravidez da própria mãe, mas também por situações que a pessoa vivenciou no passado e não trabalhou muitas vezes muitas vezes até podem ser traumas, mas esses pensamentos, essa forma, essas emoções que as pessoas foram sentindo e guardando ao ponto de a pessoa, com a evolução, deixar de ter estima por ela própria, não acreditar nela própria, não confiar nas suas capacidades, não gostar de si, porque o medo da rejeição é a pessoa não gostar dela própria, ok? E se a pessoa não gosta dela própria, ela tem que começar por um lado. Como vocês sabem, eu trabalho com a parte energética. E ao trabalhar com a parte energética, trabalho também com a energia em cada chakra. Então, se nós associarmos a rejeição, a falta de estima, ao terceiro chakra, ao chakra do plexo solar, em que quando o chakra está em desequilíbrio, não é? Significa que a pessoa está à mercê dos outros, porque não tem o seu poder pessoal evidenciado, não é? Está à mercê dos outros. Então, significa que precisa de trabalhar os 2 primeiros chakras, trazer equilíbrio aos 2 primeiros chakras, ao chakra básico, que está ligado com questões de segurança a nível material, segurança a nível do trabalho, segurança em casa e também todo o resto que está ligado a isto, à nossa forma de estar na vida, à nossa capacidade de nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Então, trabalhando o chakra básico, trabalhando depois o segundo chakra, o chakra dos relacionamentos, do prazer pela vida, a pessoa, à medida que se vai trabalhando a esse nível, ao chegar ao chakra do plexo solar, reúne as condições para trazermos o equilíbrio, como eu costumo dizer, no caso das mulheres, para trazer a mulher guerreira
à vida. E a mulher guerreira, aquela mulher que é guerreira, não duvida dela própria. Ela sabe o que quer, porque ela trabalhou a sua estima e aprendeu com situações passadas. Claro que isto, eu estou aqui a falar, claro que tudo isto é um trabalho que é feito juntamente com o treino da mente, porque, como eu vos disse, o medo é uma projeção de uma ideia no futuro. E o futuro ainda não aconteceu, baseado em acontecimentos passados. Então, claro que tudo isto tem que ser trabalhado também ao nível da mente. Não basta só trabalhar ao nível energético. Nós, quando trabalhamos ao nível energético, mesmo em nós próprios e mesmo noutras pessoas, no meu caso, que também trabalho com outras pessoas, nós temos que trabalhar a nossa base. E a nossa base é o nosso corpo, é a nossa mente, para então depois criarmos as condições necessárias para trabalhar as emoções e a forma como nós vamos lidar com as nossas emoções. Então, a rejeição é algo que pode ser trabalhado e mudado. Eu própria, no meu passado, já passei por este medo. Medo da rejeição. Medo de não ser suficientemente boa. É verdade. E isto foi um trabalho de anos. Um trabalho de autoconhecimento, de muito desenvolvimento. Tive alturas que precisei de ajuda para poder chegar lá. E hoje em dia tenho situações que já ultrapassei, mas tenho a certeza que ainda no meu caminho eu vou ser confrontada com alguma situação que me vai criar aqui um gatilho e eu vou perceber, talvez isto ainda não esteja totalmente trabalhado, o medo da rejeição, não é? Ou então eu até a vida vai-me presentear uma situação em que eu vou perceber que a rejeição já foi trabalhada. Ela até pode estar cá, eu até posso sentir, mas ela faz parte de mim. Então eu vou abraçá-la. Porquê? Porque ela vai me permitir eu estar mais atenta a mim e às minhas atitudes perante os pontos que fazem, os pontos de gatilho da rejeição. Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser eventualmente, sei lá, mesmo sem ser um relacionamento amoroso, um relacionamento com alguém novo. Isso significa que está cá, porque os medos, mesmo quando nós trabalhamos os medos não vão embora, eles fazem parte de nós, seres humanos. Agora, a nossa forma de lidar com eles, e principalmente com os estados emocionais que nos trazem esse medo, é que passa a ser diferente. E à medida que vamos fazendo, vamos nos desenvolvendo, conhecendo a uma forma cada vez mais profunda, vamos tendo estratégias para mudar o nosso comportamento perante essas emoções que despoleitam o medo. Então, nós vamos tendo sempre a oportunidade de lidar com as mesmas emoções, mas de forma diferente. E ao lidar com as mesmas emoções de forma diferente, é super, hiper, mega importante que haja trabalho da nossa mente. E o trabalho da nossa mente é precisamente o treino da mente, que pode ser meditação, pode ser aquilo que eu sugiro é meditar. Meditação diária. Porquê? Porque a meditação é que vai ajudar a nós evitarmos projetar uma ideia num futuro que ainda não aconteceu. A meditação, a prática da meditação, ajuda-nos a estar mais presentes no momento presente. Então, dificilmente, quando a mente quer projetar uma ideia no futuro, com a prática da meditação, com a prática de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nós temos a capacidade de gerir a nossa mente.
mantendo a mente no momento presente, e ao gerir a mente, ao gerir os pensamentos, conseguimos gerir também os nossos estados emocionais. Para quê? Para que essas ideias não se despoletem e evitem de trazer o medo. Neste caso, o medo da rejeição. E isto é assim para tudo. Reparem, porque o medo não deixa de ser um pensamento, não é? Mas claro que a rejeição está ligada com o facto de nós não gostarmos de nós, não acreditarmos em nós. E o que eu digo muitas vezes nas minhas consultas é falta de fé. As pessoas não têm fé. E quando eu falo em fé, não estou a falar em fé da religião. E nem estou a falar em fé que está fora da pessoa. A fé que está dentro da pessoa. Porque a fé está dentro de nós. E para nós termos fé, não é? Para nós acreditarmos piamente em nós, mesmo não sabendo o que vai acontecer no futuro e mesmo assim dar um salto, dar um passo na fé, isso só é possível com autoconhecimento. Só é possível com desenvolvimento. Para nos conhecermos, para poder gerir a nossa mente, para poder dominar os pensamentos. Ok? E claro, e saber lidar com as emoções. Portanto, eu tenho um grande amigo meu que me dizia: quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. E é verdade. A fé, não é? Há aquela frase que é: a fé move montanhas. A fé domina os medos. A fé domina os medos. Então falamos no medo da rejeição, que é um dos medos que me aparecem muito à frente. Outro medo também é o medo da solidão, não é? A pessoa tem medo de ficar sozinha ou sozinho e muitas vezes a pessoa, isto acontece muito, está, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão em relacionamentos que já perderam a essência, em relacionamentos em que já não existe amor. E relacionamentos que cada pessoa faz a sua vida, claro, as pessoas são livres para fazer o que querem, mas falta o principal no relacionamento, que é o amor. Se falta o amor no relacionamento, então provavelmente também falta o amor nas pessoas, para poderem passar essas barreiras do relacionamento de uma forma amorosa. E muitas vezes há pessoas que estão simplesmente por estar num relacionamento porque estão na sua zona de conforto, porque sabem que têm sempre ali alguém a apoiar, sempre ali uma muleta que quando as pessoas precisam está lá. E muitas vezes as pessoas referem que têm medo da solidão. É precisamente o medo de estarem sozinhas, não é? Muitas pessoas também referem, por exemplo, há pessoas que sentem dificuldade em estarem sozinhas em casa. Têm que ligar a música, ou têm que ligar a televisão, ou têm que estar sempre a convidar pessoas, precisamente porque as pessoas não estão bem com elas próprias, não estão bem sozinhas. Por outro lado, também há aquelas pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão, não é? Mas isso já são outros 500, já é para outra live. Nós estamos a falar aqui dos medos e o medo da solidão, não é? O medo da solidão advém precisamente, novamente, porque falta de estima, falta de confiança e, acima de tudo, falta de autoamor, falta de amor próprio, porque quando nós conquistamos estas 3 dimensões, nós gostamos da nossa companhia, mesmo que estejamos sozinhos em casa, sozinhos na vida, porque nós somos suficientes para nós mesmos. Claro que eu não estou a falar de vivermos sozinhos no cimo da montanha de uma forma egoica
e agora não me relaciono com ninguém porque é mais fácil. Não, a vida não é assim. A vida nós vivemos com os relacionamentos, seja com a família, seja com as pessoas que nós escolhemos para a nossa vida, amigos, namorados, maridos, etc., colegas de trabalho, nós vivemos de acordo com esses relacionamentos. Mas o que eu estou a falar é o medo que as pessoas colocam na vida e muitas vezes deixam de tomar atitudes só porque têm medo da solidão, só porque têm medo de estar sozinhos ou sozinhas, ok? Para isso, lá está, é a mesma coisa. Precisamos de fazer um caminho para dentro, um aprofundar, uma viagem, uma jornada ao nosso ser, para nos conhecermos ao nível profundo e perceber os nossos pensamentos. O que é que, não é? Ou seja, o medo da solidão é uma ideia, um pensamento que nós vamos projetar no futuro que ainda não aconteceu, não é? E muitas vezes isso é baseado, às vezes até posso-vos dizer que também é baseado em ilusões, porque, reparem a preocupação, a pessoa preocupa-se com algo que ainda não aconteceu, ou seja, ocupa previamente o cérebro antes da ação, então vai estar ali a sofrer por antecipação, e o medo tem esta base também de preocupação. As pessoas preocupam-se excessivamente com algo que ainda não aconteceu. Então, se as pessoas, no caso do medo da solidão, se desenvolverem capacidades, estratégias de autoconhecimento, de confiança, de autossegurança e de autoamor, meus queridos, não há cá medo da solidão, não é? Se as pessoas tiverem discernimento e se tiverem consciência das suas ações, se tiverem consciência das suas escolhas, não há medo da solidão. Quem tem medo da solidão é quem não se conhece suficientemente bem ou vive de acordo com capas e com máscaras, não é? Porque quando nós fazemos uma viagem para dentro, este caminho para dentro, todas essas capas e essas máscaras que fomos colocando ao longo da vida como defesa, não é? Elas vão caindo. Porque à medida que nós vamos fazendo este aprofundamento em nós, este autoconhecimento, nós vamos conhecendo a nossa essência. E à medida que vamos conhecendo a nossa essência, as nossas intenções perante a vida vão mudando. E as intenções estão baseadas em quê? Na nossa forma de pensar, na forma como nós lidamos com as emoções e nas nossas atitudes. Portanto, isto vai tudo bater ao mesmo. Não é? Claro que isto parece fácil, mas isto não é fácil, isto não é simples, é preciso ajuda. Muitas vezes é preciso ajuda. Por isso é que eu ajudo pessoas a esse nível. Eu tenho muitas pessoas que vêm ao meu encontro precisamente com esta situação, o medo da solidão. Porque vêm-se sozinhos, não é? Ou vêm-se sozinhas e não sabem viver, ok? Então muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, ok? Tudo bem até aqui? Então eu espero que, para quem estiver aí desse lado, este medo que já falamos, o medo da rejeição, o medo da solidão, se houver aí alguém desse lado que ressoe com isto, pare para pensar. Pare para pensar e o que é que quer fazer da sua vida. Se quer realmente mudar ou se quer continuar a ter o mesmo tipo de emoções, o mesmo tipo de pensamentos que teve até aqui, que foram aqueles que despolutaram estes medos, ok? Mas lembrem-se que os medos vão existir sempre, porque eles fazem parte de nós. A forma de nós lidarmos com eles é que passa a ser diferente, à medida que vamos evoluindo, vamos mudando a nossa forma de pensar, vamos trabalhando a nossa mente, vamos mudando a forma como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, vamos ampliando a nossa consciência, o nosso discernimento para nós
e para tudo o que nos rodeia e também para os outros. E isto vai nos ajudar a relativizar a vida. Viver a vida de uma forma mais relativa, o que é isto que eu estou a dizer? Perceber que uma situação não tem só um caminho, não é? Uma situação pode ser vista por vários prismas, vai nos ajudar a entrar no princípio da relatividade. Logo, vai nos ajudar a gerir pensamento, logo a ideia, logo o medo, seja da rejeição, seja da solidão. Isto parece fácil, mas é preciso tempo, ok? É preciso dedicação, é preciso prática e muitas vezes é preciso ajuda. Tudo bem até aqui? Então, já falamos no medo da rejeição, no medo da solidão e vamos falar agora num medo, que esse medo, eu acho que é o medo que 98% das pessoas referem, que é o medo da morte. Pois é, o medo da morte porquê? Porque nós, seres humanos, ninguém nos ensina, não é? Ninguém nos prepara e muitas vezes isto é um tema tabu, que não falamos, porque é um tema que à partida traz dor, não é? E pode trazer sofrimento na mesma. E a nós ensinam-nos a lidar com o nascimento, não é? Muitas vezes fazemos uma festa, e quando eu digo nós, a nossa sociedade, a nossa cultura, ok? A nossa cultura cá em Portugal. Nós lidamos bem com o nascimento, fazemos festa e realmente é maravilhoso, não é? Mas ninguém nos ensina a lidar com a morte. Inclusive, aqui na nossa sociedade, na nossa cultura, a morte tem um peso que é natural. Porquê? Porque existe uma partida, existe um final, não é? Um final da vida. Mas é o que nós todos temos de mais certo, não é? Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Eu pessoalmente não gosto desta palavra, não gosto da palavra morrer, eu gosto da palavra partir, porque nós partimos. Reparem, para quem me conhece, para quem não me conhece e está aí desse lado, eu tenho um caminho longo que me trouxe à minha espiritualidade. E eu hoje em dia oriento pessoas também, os caminhos das pessoas oriento, precisamente para que cada pessoa encontre dentro dela própria a sua própria espiritualidade. E a espiritualidade está relacionada com este tema, com a morte. E devido às minhas vivências, devido ao meu conhecimento, eu não gosto desta palavra. Eu gosto da palavra partir, porque para mim, na verdade, o que fica é o corpo mais denso, é o corpo físico, mas a nossa energia, também chamada de espírito ou alma ou consciência, como queiram chamar, a nossa energia continua o seu processo evolutivo, o seu processo ascensional. Podem dizer que isto é uma forma amorosa e uma forma de encarar as coisas. Até pode ser, mas é aquilo que para mim faz sentido, não porque li, não porque me disseram, mas por vivenciar. Então eu lido com este tema e oriento pessoas para lidarem com este tema, para pararem, pensarem e, acima de tudo, sentirem. Porque isto é um tema em que se sente. Não vale a pena nós queremos racionalizar o invisível, não é? Então é importante nós sentirmos o invisível. Sentirmos o invisível em nós, sentirmos o invisível nos outros e sentirmos o invisível que nos rodeia. Sentirmos o invisível no todo, porque ele acontece.
Então, isto para dizer o quê? Para dizer que 98% das pessoas têm medo da morte. E têm medo da morte de quem? Têm medo da própria morte, têm medo da morte de um ente querido e, por consequência, ficarem sozinhas, ok? Isto está tudo interligado. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas tem medo da morte, não é? E a morte está baseada nisto. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, vale o que vale, mas eu estou aqui para vos ajudar a refletir, é muito importante nós também sabermos lidar com estes temas. Claro que quando nós vivenciamos de perto, não é? Quando nós estamos ali a sentir e a ver, não é? Um ente querido, alguém que nós conhecemos, ou até outras pessoas, nós estamos a lidar com isso. Mas pode haver uma preparação prévia, e essa preparação prévia está precisamente no caminho do autoconhecimento, no caminho de aprofundar o conhecimento sobre nós. Porque quando nós aprofundamos verdadeiramente o conhecimento sobre nós mesmos, nós vamos encontrar a nossa essência. Nós vamos sentir a nossa essência, e a nossa essência está muito ligada ao nosso espírito ou à nossa alma. Então nós vamos perceber que realmente nós estamos aqui com um propósito que vai além daquilo que a razão desconhece. E isso é meio caminho andado para nós conseguirmos também entender um pouco o que é que nós estamos aqui a fazer, de onde é que vimos, para onde é que vamos e, acima de tudo, também o nosso propósito. E eu também percebo que muitas pessoas, cada vez mais hoje em dia, andam à busca do propósito e buscam o propósito fora, em vez de buscarem o propósito dentro. Porque é mais fácil, não é? É mais fácil buscar um propósito fora que se veja do que um propósito dentro que se sinta. Porque este propósito dentro que se sinta dá muito trabalho até chegar lá. Dá mesmo muito trabalho. Assim como também entender a morte. Dá muito trabalho. Mas é possível. Então a maior parte das pessoas tem esse medo. Porquê? Lá está. É um medo também, é um pensamento, é uma ideia que a pessoa vai projetar num futuro que ainda não aconteceu. Ok? Então, por isso é que o autoconhecimento e traçar um caminho ao encontro da espiritualidade, mas é da nossa espiritualidade, não é a espiritualidade do outro, é a nossa, não é? Isto requer tempo, requer dedicação, requer empenho, requer aprofundamento, requer até algum sacrifício, algum não, até bastante sacrifícios na vida, mas é muito gratificante, é muito bom, dá-nos bases para muita coisa. E claro, eu em consultas há um trabalho para fazer, há sempre um princípio. A pessoa quando chega num ponto zero, e a pessoa do ponto zero tem que ir para o ponto 1, e do ponto 1 depois vai para o ponto 2, ponto 3. Então é um caminho evolutivo que eu dou esse acompanhamento às pessoas, dou essa orientação, seja individual, seja em grupo também, nos cursos, nas mentorias, também falamos nisso. E agora reparem como a nossa cultura é diferente, por exemplo, da cultura africana, do hinduísmo, por exemplo, até mesmo de algumas religiões, em que celebram o momento da partida, celebram a morte. E quando eu digo celebrar, enquanto que nós aqui na nossa cultura nós fazemos uma festa quando há um nascimento e depois fazemos um funeral com pesos, as pessoas vão todas de preto e as pessoas choram, faz parte da nossa cultura. Há culturas que é completamente o contrário. Há culturas em que em todo o processo
do próprio funeral, as pessoas comem, confraternizam, convivem, lembram-se da pessoa que partiu, mas lembram-se de uma forma positiva. Há culturas em que dançam, que cantam. E sabem porquê? Sabem porquê? Tudo esse estado emocional que se vai reverberar em termos energéticos vai ajudar a energia, ou a alma, ou o espírito, como vocês, ou a consciência, como queiram chamar, vai ajudar na elevação, na passagem, não é? Esse processo da própria energia, não é? Então, quanto mais alta for a vibração que possamos ter, não é? Vocês vão perceber, vocês vão ver que por exemplo, no Brasil as pessoas vestem-se de branco, cá também, eu também visto-me porque para mim faz sentido ir de branco. O branco é uma cor que ajuda a elevar, não é? O facto das pessoas dançarem, cantarem, não é? O cantar, o dançar vai, não é? E muitas vezes canções e cânticos e até mantras, não é? Que não deixa de ser sons específicos e instrumentos específicos, vai ajudar em toda essa elevação e vai ajudar na partida da pessoa, na passagem da pessoa. Então, quando nós temos este entendimento, mas para ter este... Uma coisa sou eu aqui a falar, não é? Outra coisa é quando a pessoa faz o seu trabalho interior e traz sentido para si. Não é uma questão de acreditar, porque acreditar é da mente, não estamos a falar aqui em termos racionais neste sentido. É o que é que está aqui dentro, não é? O que é que faz sentido? Não é? Porquê? Porque eu tive uma altura da minha vida que eu parei para pensar. E o que é que me fez parar para pensar? As vivências. Então, não há dúvida. Para mim, eu não tenho dúvidas. Para mim, faz sentido estes temas. Claro que eu não quero que as pessoas pensem como eu quero que as pessoas parem para pensar e encontrem a própria verdade dentro delas. A verdade não está fora, está dentro. Isto dá trabalho. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que muitas pessoas têm medo da morte porque também não entendem a vida. E a melhor forma de nós entendermos a morte é entender a vida. E para entender a vida, nós precisamos de perceber quem somos nós, o que é que estamos aqui a fazer, de onde vimos, para onde é que vamos. E claro, e perceber também a ligação que temos com tudo o que nos rodeia, com o universo, com o todo, não é? E por isso é que eu vos digo, eu ajudo as pessoas, não ajudo só as pessoas em termos físicos, não só em termos mentais, não só em termos emocionais, ajudo também em termos energéticos e em termos espirituais. Ajudo que a pessoa desenvolva a sua consciência, o seu discernimento, a sua percepção de acordo com a própria consciência da pessoa, de acordo com o timing evolutivo da pessoa, ok? Porque uma coisa sou eu aqui a falar, porque eu estou a falar das minhas vivências, mas outra coisa és tu que estás aí desse lado e que por acaso estás a pôr em causa tudo aquilo que eu estou a dizer. Porquê? Porque tu não vivenciaste as minhas experiências, não tens a minha vida, nunca calçaste os meus sapatos. Portanto, é muito importante nós fazermos este caminho para dentro, que é um caminho só nosso, ninguém o vai fazer por nós, ok? Portanto, vimos aqui 3 tipos de medos, são aqueles medos que são mais falados, eu nem sei que horas são. Falta pouco tempo. São os medos mais falados aqui nas consultas que eu dou, não é? Que é o medo da solidão, já falamos, o medo da rejeição, já falamos, o medo da morte. E há aqui outro medo que é muito interessante, que principalmente nos últimos 5 anos foi uma constante e que está ligado ao tema da morte, que é o medo de ver. O medo de ver o desconhecido, o medo de ver vultos, o medo de ver energias, o medo de ver espíritos, não é? Se quiserem chamar, chamam de espíritos, se quiserem chamar de alma, chamam de alma, se quiserem chamar de energia, chamam de energia, não é? Muitas pessoas têm medo. Têm medo porque, lá está, projetam uma ideia,
não é? Um pensamento num futuro que ainda não aconteceu. E muitas vezes é baseado em quê? Em filmes que veem e depois fazem filmes na cabeça, talvez em coisas que ouvem. Meus queridos, nós só vamos ver algo quando estivermos minimamente preparados, ok? Adultos. Pode acontecer um adulto que tenha as capacidades parapsíquicas apuradas e que dentro das capacidades parapsíquicas tenha uma mediunidade ativa e apurada, é natural que essa pessoa comece a manifestar as suas capacidades e a clarividência, não é? Ou a vidência pode ser uma delas, e isso pode ser o início de um caminho. Mas uma pessoa, por exemplo, que não perceba nada, que não tenha as capacidades parapsíquicas apuradas, que não tenha a mediunidade apurada ou desenvolvida e tem medo do desconhecido, isso só irá acontecer quando a pessoa estiver minimamente preparada, ok? Mas pode acontecer. Estou a brincar. Mas isto acontece, ok? A clarividência e mesmo a vidência é uma capacidade parapsíquica que também nos permite percepcionar, não é? Ou tomar consciência do invisível, seja de outras dimensões, sejam até de energias de outras pessoas, até mesmo de energias extrafísicas. Que isto acontece. Mesmo quem pensar que não acontece, não é? Ou quem achar que não acontece, está certo, está no seu timing, está no seu nível de consciência, está tudo certo. Para entender e fazer sentido estes temas, é importante as vivências, não é? Então nós não podemos querer entender algo que não vivenciamos, ou que alguém nos disse, ou que vem nos livros. Não. Tudo isto que eu vos estou a falar até vem nos livros. Mas a espiritualidade é algo muito próprio. A espiritualidade é algo diferenciado de pessoa para pessoa. Mesmo as pessoas mesmo, por exemplo, pessoas que até estão numa linha filosófica, na mesma linha filosófica, a espiritualidade será sempre diferente. Pessoas que até estejam na mesma religião, a sua espiritualidade será sempre diferente. Porquê? Porque o timing evolutivo das pessoas é diferente, a consciência é diferente, as vivências são diferentes, ok? A pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de falar, uma forma de agir, então isso tudo vai trazer, nós vamos reagir de forma diferente aos mesmos estímulos, ok? Portanto, deixem-me só, já vimos aqui estes 3 medos, não é? O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo da morte. Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem partilhar aí alguma coisa, podem partilhar agora. Que entretanto eu vou aqui também responder àquelas perguntas que me fizeram, ou à pergunta que eu fiz e que me disseram medo de desistir, medo da rejeição e medo da não aceitação. Ou seja, a não aceitação e a rejeição acaba por ser a mesma coisa, eu já falei. O medo de desistir. O medo de desistir, lá está. Vai tudo bater ao mesmo. A pessoa não tem confiança suficiente nela própria. Não tem confiança suficiente nas suas capacidades. Ok? Ou a pessoa também pode não estar a 100% naquilo que está a acontecer e estar ali um pouquinho o vai ou não vai, não é? A incerteza, não é? Portanto, claro que eu estou aqui a falar de uma forma muito geral, não é? Porque cada caso é um caso. Então, isto que eu estou a falar não pode ser linearizado. Depois, não é? Depois cada caso é um caso e tem que ser analisado. Cada caso tem que ser analisado para poder ter a melhor orientação que se coadune
com aquela pessoa, naquele momento da sua vida, com a sua vida a acontecer, com a sua forma de pensar, com a forma como lida com os pensamentos, desculpem, com as emoções, com as suas atitudes. Portanto, cada caso é um caso, ok? Mas acho que está a dar para vocês aí em casa pararem para pensar e para começarem a refletir um pouquinho nestes temas, ok? Então temos aqui agora a Andreia, o medo do sucesso. O medo do sucesso. Andreia, isto é assim, o que é que eu aprendi? Quem não arrisca não petisca. E se nós começarmos a criar macacos na cabeça porque vamos ter sucesso e não vamos saber lidar com o sucesso, isso é meio caminho andado para o insucesso. Não há sucesso assim. Nós temos que arriscar. E se nós confiamos em nós, se nós sabemos que vamos ter sucesso, é uma maravilha. É uma maravilha. Não podemos andar para trás quando sabemos que temos capacidades de andar para a frente. Porque vai ser nesse andar para a frente, durante esse caminho para a frente, que vamos conseguir dar conta do recado. Não é? Isto é a mesma coisa. Por exemplo, às vezes as pessoas não arriscam porque têm medo ou de não terem dinheiro ou porque têm medo de não conseguir. E depois acabam por ficar na zona de conforto e nem sequer se permitem a vivenciar a zona de desconforto. Então a pessoa fica sempre ali como está. Estagna, não há mudanças. Mas quando a pessoa resolve dar esse passo, é dando esse passo que as coisas vão acontecendo. É dando esse passo que a pessoa vai começando a perceber que consegue e que é capaz, e até é capaz de mais. Mas tem é que dar esse passo. Portanto, Andreia Gonçalves, faz favor de dar esse passo de começar a fazer meditação para emudecer essa mente e, em vez de fazer macaquinhos na sua mente, mantenha-se na sua presença, que é para perceber a grandiosidade que está aí dentro e que é capaz de abraçar o sucesso, ok? A mente tem é que estar no presente, que é para poder dar os passos no presente e não ficar parada com medo de dar os passos. Ok, Andreia? Espero ter ajudado. Temos aqui agora a Paula. Reconhecimento antes do autodesenvolvimento. Reconhecimento de quê, Paula? Reconhecer o quê? Antes do autodesenvolvimento. Reconhecer alguma característica em nós? Talvez não é o reconhecer. Talvez uma manifestação de alguma característica em nós, porque se é antes do autodesenvolvimento, nós não temos a capacidade de reconhecer. Mas aquilo pode-se manifestar, seja o que for. E isso pode ser o ponto zero para ir para o ponto 1, ok? Isso pode ser o princípio de tudo, que também pode acontecer, como eu falei há pouco, ok? Portanto, deixem-me só ver se tenho aqui mais, que há bocadinho estavam aqui a escrever. Reconhecimento... Quero esses autos todos. O que é? O auto-amor, a autoestima, a autossegurança. Tem tudo a ver connosco, não é? Tem tudo a ver com todo o desenvolvimento e evolução, a nossa própria evolução. Porque nós só podemos partilhar aquilo que temos. Nós só podemos manifestar aquilo que temos. Quando estes autos não são verdadeiros, quem está no comando é o ego, não é? E o ego é o ego e a mente, que ainda não foi educada. E o ego ainda não passou aqui para a parte do auto-amor, não é? Então é muito importante este trabalho interior, este autodesenvolvimento, Susana. Ruth.
Uau, forma super clara e direta de esclarecer o medo. Obrigada Ruth, obrigada. E eu pelo menos tento tornar claro aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é complexo, que lá está, que é o desconhecido e têm medo, então não avançam em querer saber um bocadinho mais. E pronto, e já muitas pessoas me disseram que eu torno as coisas muito claras, e é verdade, não é? Porque as nossas mentes também ainda não estão preparadas para entender um pouco o que não se fala, o que esconde-se por tabu ou por medo, não é? E então a realidade, nós estamos numa realidade completamente diferente daquilo que era há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos. Então as coisas têm que ser ditas tal e qual como elas são. É assim que eu vejo as coisas e é assim que eu lido com isto tudo, não é? Reconhecer que se precisa desenvolver. Lá está. Nós só conseguimos ter esse reconhecimento quando já há algum autoconhecimento, ok? Isso é muito importante. Portanto, já houve aqui alguma coisa, já houve um ponto zero que te levou a perceber que te levou a reconhecer que precisavas desenvolver, ok? Ok, como podemos aumentar a nossa autoestima e amor próprio? A meditação pode ajudar? Sónia, sim, a meditação pode ajudar. Porquê? Pode ajudar, mas não chega, ok? Quando nós falamos em autoestima e autoamor, há algo mais que temos que fazer, porque houve uma causa que fez com que a pessoa deixasse de ter estima, com que a pessoa deixasse de sentir o amor próprio. Então, é importante trabalhar nessa causa, é importante trabalhar eventualmente em algum bloqueio que a pessoa possa ter a esse nível, ao nível até mesmo do inconsciente e até mesmo energético, não é? Porque isto depois está tudo interligado. O corpo, a mente, as emoções, a energia e a parte espiritual, está tudo interligado. Então, a meditação por si só não chega nestes casos. Pode ajudar, Sónia. A meditação pode ajudar, porquê? Porque vai acalmar a mente e vai permitir estar mais presente no momento presente, no dia-a-dia. Não é só quando estamos em meditação. É no dia-a-dia, enquanto a vida acontece, não é? E as nossas reações de falta de estima e de falta de autoamor acontecem no dia-a-dia, não é? E a vida acontece no dia-a-dia. E isto tudo é para que o dia-a-dia seja mais equilibrado, o dia-a-dia seja mais harmonioso, ok? Menos sofrido e, acima de tudo, mais consciente. Portanto, Sónia, o que é que eu aconselharia a fazer? Se calhar fazer terapia, ok? Se eventualmente estiver disposta a iniciar um caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e humano, introdução à espiritualidade, eu vou começar um curso no próximo fim de semana, dia 21 e 22 de maio, que é Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no Dia-a-Dia. Um curso de 6 meses, que pode ser, quem quiser pode fazer o curso presencial. Quem quiser pode fazer o curso, se estiver longe, pode fazer o curso online, e se a pessoa não puder estar no presencial nem estar no online, a pessoa assiste às gravações do curso, está bem? Então nós vamos falar disto tudo. Portanto, se quiserem, ainda vem a tempo de se inscrever, podem me enviar uma mensagem privada e eu depois digo-vos o que é que têm que fazer para aceder às informações do curso, está bem? Espero ter ajudado, Sónia. Esse autoconhecimento tem um M, Eulália, não sei o que é que quer dizer. Eu entendo muitas coisas que dizes, aplicá-las, pois é, lá está, porque o nosso desafio é aplicar no nosso dia-a-dia, porque nós até podemos ter conhecimento e até podemos ter consciência, mas o que é que adianta se nós não aplicarmos na nossa vida no dia-a-dia, não é? Nós precisamos deste conhecimento para nos tornarmos pessoas melhores, mais equilibradas, mais saudáveis, mais rejuvenescidas, mas isto só faz sentido e só
As mudanças só acontecem quando nós agimos, quando nós aplicamos no dia a dia. Agora, se guardarmos e se ficar pelas ideias, não há mudança. Nós só temos mudanças na nossa vida através da ação, através da conduta, do comportamento, da atitude, mudando atitudes. Não basta só saber e ficar nas ideias, isso não chega, temos que passar para a ação. Por isso é que muitas pessoas precisam de ajuda, porque a mente vai ficar na ação e a pessoa precisa de um empurrão para a mudança acontecer, ok? A este nível. Grata, muito sucesso, obrigada Paulinha. Difícil de aplicar, lá está, Eulália, Maria, foi aquilo que eu acabei de dizer, não é? É difícil, mas não é impossível. Podemos lhe dizer que é um desafio até, mas não é impossível. Temos é que querer, temos é que ter intenção, não é? Dominar a mente, termos a intenção e passarmos à ação, senão não há mudanças, ok? Então temos aqui ação. A Madalena não só fala claro, como toca no ponto. O tal ponto fulcral, falo por mim. Pois, tem que ser. Está bem? Minhas queridas, meus queridos. Esperem aí, eu ainda tenho aqui qualquer coisa que eu não sei o que é. Ok, a Jenny saiu. Beijinho, Jenny. Meus queridos, estamos mesmo na reta final. Espero que tenham gostado deste direto. Lembrem-se que o direto vai ficar online, mas todas estas perguntas que vocês fizeram não vão ficar disponíveis. Qualquer dúvida que tenham, podem me enviar uma mensagem privada, podem depois, quando isto ficar disponível no Instagram, podem escrever que eu respondo. Se tiverem interesse em fazer o curso, ainda é um curso transformador e evolutivo, ainda venham a tempo de se inscrever, ok? Nós vamos falar de tudo, vamos falar de estratégias, vou partilhar com os alunos como é que podem aplicar tudo isto no dia-a-dia, na vossa vida, mesmo gerir situações de stress, de ansiedade, de pessoas que estão junto a vocês e não entendem o que vocês estão a pensar e o que estão a sentir. Portanto, tudo isto vai ser trabalhado e desenvolvido no curso de Desenvolvimento Humano e Introdução à Espiritualidade no dia-a-dia. Meus queridos, muito obrigada pela vossa participação. Vamos ver se vocês quiserem que eu esteja aqui na próxima semana. Podem me enviar ideias de temas, de dúvidas, e se quiserem que eu esteja aqui na próxima segunda-feira, quero saber quem é que quer ouvir-me e refletir comigo sobre algum tema. Pode ser? Ponho a batata quente desse lado e vocês só têm que me enviar mensagem privada ou só têm que também nos comentários deste vídeo quando estiver disponível, tá bem? Um grande beijinho e obrigada. E para quem estiver a sentir o cansaço desta lua cheia, deste eclipse, descansem, durmam bem, tenham bons pensamentos, sejam pessoas amorosas, compassivas com vocês próprios e com os outros, porque é muito mais fácil viver dessa forma do que viver com mágoa, com rancor, com infelicidade. É mais fácil viver com amor do que viver com o medo, sendo o medo a antítese do amor. Portanto, espero que tenham gostado. Obrigada, Eduardo. A Joana, aproveitem o curso de Desenvolvimento Humano, é profundamente transformador. A Joana fez a primeira edição, que foi há 2 anos, e realmente a Joana percebeu nela própria as mudanças que teve. Ok, muito bem. Meus queridos, muito obrigada por estarem aí. Um beijinho e aguardo pela batata quente que está desse lado. Tchau, tchau, até já.